De volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E o domingo foi marcado por crimes possivelmente relacionados ao tráfico de drogas. No Fazendinha, homens armados invadiram o local onde pessoas estavam reunidas para ver o Jogo do Brasil. E no Parque 10, a vítima teve o carro atingido por vários tiros. Quem conta os detalhes desses casos para a gente ao vivo é o Fred Rocha. Olá, Fred, muito bom dia para você. Nesse último caso, mesmo atingido por vários tiros, a vítima sobreviveu, né? Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Anderson Oliveira Cifuente, de 56 anos, foi atingido por vários disparos, mas ainda foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, ainda ali na área do bairro Parque 10. A gente tem as fotos dos primeiros atendimentos que foram feitos a ele e depois encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. A informação que nós temos é de que ele passou por algumas cirurgias e está internado, ou seja, sobreviveu a essa tentativa de homicídio. Esse crime aconteceu no bairro Parque 10, na zona centro-sul da capital. Pessoas que estavam passando pelo local depois que tudo aconteceu, fizeram ali os primeiros atendimentos, chegaram próximo do Anderson para ver o que ele estava precisando, né? Todo mundo achava até, inclusive, que ele estivesse morto por conta da quantidade de disparos. A polícia não descarta que esta tentativa de assassinato tenha relação com o tráfico de drogas, já que o Anderson já foi preso por este crime, inclusive com outras pessoas, na época um garçom e um bombonzeiro. As investigações apontaram que o Anderson entregava droga para essas pessoas, o garçom e o bombonzeiro, e eles eram responsáveis por vender os entorpecentes pelos bares que ficam ali pela região do Parque 10, na zona centro-sul da cidade. O outro crime que aconteceu foi lá no Fazendinha, na zona norte de Manaus. Como você bem disse agora há pouco, as pessoas estavam se aprontando para assistir ao jogo da Copa do Mundo quando todo mundo foi surpreendido pelos criminosos. Cerca de 10 bandidos armados entraram na residência. Um traficante e outras 3 pessoas foram alvejadas. Os bandidos foram embora. As vítimas, depois disso, procuraram atendimento médico, lógico, e foram lá para o Platão Araújo. Mais precisamente, isso aconteceu na rua Roxinol do Fazendinha. E as pessoas que deram a entrada no Hospital Platão Araújo foram Carlos Guedes Bentes Lima, Ângela Costa do Nascimento e um adolescente de 17 anos. Segundo informações, o Carlos está em estado grave. O traficante atingido de raspão foi identificado apenas como Pelezinho. Ele procurou a mesma unidade hospitalar para receber o procedimento, o atendimento médico, melhor dizendo, deu o nome falso, recebeu todo o atendimento e depois foi embora. Só aí que se deram conta de que ele tinha passado a identidade que não era a verdadeira. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E no nosso quadro de profissões de hoje, vamos falar de um grupo de profissionais que está cada vez mais voltando para o mercado de trabalho. Estou falando dos idosos. Só que no Amazonas, eles já somam 108 mil profissionais empregados. Seu Nestor vai fazer 80 anos assim, trabalhando. Tem comércio desde os 25 anos e nunca pensou em parar. Muito pelo contrário, já tinha uma lojinha e resolveu abrir mais uma ao lado. Deixa até os filhos impressionados. Isso é incrível. Aqui o papai, quanto é que é isso? Eu não sei, mas ele vai, é tanto. Incrível, assim, o raciocínio dele com 79 anos e consegue assimilar muitas coisas. Pois é, assim criou os filhos, ajuda os netos e ainda se sente independente para fazer tudo que sente vontade. Meu pai não deu aquilo que eu queria, né? Então eu tenho que trabalhar para poder. Hoje eu tenho, se eu quiser uma camisa eu tenho, se eu quiser uma calça eu tenho, né? Então eu tenho de onde tirar. Então é por isso que eu estou trabalhando até hoje. Se estivesse aposentado, provavelmente o dinheiro seria bem mais curto. E tem mais um detalhe, ele gosta de estar ativo. Eu não gosto de ficar em casa, deitado, sem fazer nada. Alguma coisa eu estou fazendo. Porque aí a gente fica sentado, cria a barriga. Seu
Seu Nestor faz parte de um grupo que só cresce no Brasil todo, o de idosos. Segundo o IBGE, só no Amazonas, de 2017 para 2018, o crescimento foi de mais de 14%. Hoje, são 377 mil idosos no estado. Desses, 108 mil fazem parte da força de trabalho. Isso é bom porque você vê que os idosos estão tendo mais empregabilidade. Agora, tem alguns fatores. Por exemplo, o idoso, ele não sai em busca de trabalho. Ele tem o trabalho porque ele conquistou aquele trabalho, mas ele não se candidata a vagas no mercado. Uma outra questão é que ele traz esse emprego da faixa etária anterior, ou seja, antes de ser idoso, ele já estava empregado. Então, ele entrou dos 60 ou mais já empregado. Por isso, a taxa é menor que a taxa geral do Estado. Essa mudança de comportamento também é um reflexo da crise econômica. Ainda segundo o IBGE, dentre os aposentados ativos, 36% voltaram a trabalhar por pura necessidade. Principalmente a necessidade de complementar a renda. É um dos fatores que levam os idosos ao mercado de trabalho. Por outro lado, também, nós temos uma grande quantidade de idosos que estão voltando ao mercado de trabalho para se sentir útil, uma vez que eles estão tendo uma sobrevida maior, estão tendo mais tempo de vida e, consequentemente, eles sentem a necessidade de se sentir útil. Seu Josué já está aposentado, mas aos 61 anos voltou para o mercado. Curtiu umas férias prolongadas com a família depois de mais de 30 anos de distrito e voltou ao batente. Hoje, aos 64, está feliz com a escolha e, claro, podendo aproveitar a renda e ainda passando os conhecimentos adquiridos em décadas de experiência. Eu não me conformava, bem antes de terminar o trabalho no polo industrial, eu não me conformava a ficar parado. Surgiu esse convite em momento de crise. Eu vi que aqui era o melhor lugar para mim poder compartilhar meus conhecimentos e aprender mais coisas. E eu hoje ainda continuo aprendendo mais coisas. Uma mudança de comportamento dos idosos e também das empresas, que começam a reconhecer a importância desses profissionais no ambiente de trabalho. Quando nós falamos de pessoas de mais idade, então no mercado de trabalho, nós estamos falando um pouco de uma cultura, né? De que aquela pessoa de mais idade já está em final de carreira. E o que não é verdade hoje. Né? A idade hoje que se estabelecia como final de carreira, na verdade, é aquela idade que o profissional ele tem a oferecer aquilo que ele desfrutou da carreira dele. E é justamente esse ponto que as empresas podem e devem utilizar. E esses profissionais podem trazer, através da sua experiência, da sua sabedoria, e principalmente do controle emocional que a experiência lhe trouxe, esse benefício da harmonia dentro da organização. E é como seu Josué costuma dizer, além da parte financeira, o corpo é como uma máquina e ele não pretende que ele pare tão cedo. Eu tenho um pensamento comigo, eu só paro de trabalhar e estudar quando eu passar pela transição. E desde sábado, a Eletrobras está fazendo uma manutenção na rede de distribuição de Manaus. Algumas ruas de bairros aqui da cidade estão ficando sem energia e a duração do serviço é em média de 3 horas. Quem vai trazer os detalhes para a gente sobre esse assunto é o Fred Rocha. Oi, Fred, para a gente se programar, hoje quais são os bairros que ficarão sem energia elétrica? Sim, Adriane. Agora pela manhã já, o pessoal do Japim pode ficar atento, principalmente ali da Rua 9 e proximidades. A energia vai faltar das 8h30 da manhã até por volta das 4 horas da tarde. O mesmo também vale para quem mora na Avenida Tefé. Só que a energia ali vai ficar sem o abastecimento das 9 horas da manhã até as 3 da tarde. É que os horários são diferenciados de acordo com as localidades. Também ainda hoje no Tarumã e no condomínio Vivenda Verde, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Amanhã, para você se programar, Cidade Nova, Rua 75, Núcleo 14, das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde. Também lá no bairro Mutirão, Rua 89, das 9 da manhã às 3 da tarde. Já na quarta-feira, Aleixo, das ruas 1, 2, 3 e 4, Francisco Arruda, das 9 da manhã às 3 horas da tarde.
também lá no Mutirão, só que aí, como já disse, na quarta-feira, na Rua 61, das 9 horas até as 3 da tarde. Na quinta-feira é o último dia de interrupção de energia em algumas localidades aqui de Manaus. A lista é um pouquinho extensa, mas dá para passar para você aí, ó. Pessoal do bairro da Paz, na Rua Jorge Luiz Milani e também em proximidades, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Cidade Nova, Rua 26 de agosto, Riacho Doce 2, das 9 horas da manhã das 8 horas da manhã até as 10 horas da manhã. Na Rua Fábio Lucena, comunidade Nossa Senhora Perpétua do Socorro, das 10 da manhã até ao meio-dia. Rua 11, Conjunto Galileia, das 2 horas da tarde até as 3 horas da tarde, aí interrupção de apenas 1 hora. Tá terminando a lista aqui. Rua Marrocos Cavalcante, das 3 horas da tarde até as 5 horas. E na Redenção, mais precisamente no Conjunto Ileia, na zona centro-oeste aqui da capital, nas ruas 6, 10, 11, 12 e Rua 13, das 9 horas da manhã até as 3 da tarde. E por último, Tancredo Neves, Rua da Paz, das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde. Se você mora nessas localidades, já vá se preparando para a falta de abastecimento de energia elétrica. A Eletrobras informa que precisa fazer uma manutenção na rede elétrica, até para melhorar o serviço disponibilizado aos consumidores daqui de Manaus. Por isso, então, vai ser necessária a interrupção nesses horários, nesses locais que eu falei. Como você bem disse agora há pouco, esse trabalho já vem sido desenvolvido desde o último sábado, quando a Eletrobras começou a fazer essa interrupção para melhorar, então, o serviço disponibilizado. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Já vou me programar. Meu bairro está aí na quarta-feira. E a Eletrobras disse que deixou aí uma relação nos jornais divulgando, né? Caso você não tenha acesso ou quer confirmar de fato o horário preciso que seu bairro vai ficar sem abastecimento de energia, pode ir no Facebook do Manhã no Ar. Por lá a gente tem toda a relação para você se programar. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM o Dia. Nós já estamos por lá com Cleiton Pascarelli. Muito bom dia, Cleiton. Muito bom dia para você também, Adriane. Certo. Antes da gente falar da capa do Jornal A Crítica, quero corrigir uma informação que a gente deu ainda há pouco aqui. Houve um fuzilamento lá no Parque 10 e a vítima, o Anderson, ele tinha sobrevivido. Mas ontem à noite, no hospital, a gente acabou de ter a informação que ele morreu, né? Não resistiu, o carro dele ficou completamente baleado e aí ele, de fato, morreu depois daquela execução, né? Porque foi totalmente característica de execução, fuzilaram o carro dele. Exatamente. O Jornal A Crítica de hoje destaca a prisão do tio Patinhas, esconderijo de alto padrão. Polícia acaba com vida luxuosa de traficante que era caçado pela Justiça do Amazonas. E o tio Patinhas, que levava uma vida de rico, estava luxando no Nordeste. No Nordeste, exatamente. É o Clemilson dos Santos Farias. O tio Patinhas, como ele é conhecido no mundo do crime, chefiava não só o tráfico de drogas aqui no estado do Amazonas, principalmente em Manaus, mas também era quem comandava algumas execuções, como essa que a gente acabou de falar aí, por exemplo. Não estou atrelando a ele não, mas ele cometia também crimes dessa natureza de acordo com informações da polícia. O tio Patinhas foi preso no último sábado, foi identificado lá em Jaboatão dos Guararapes, no interior de Pernambuco, ali na área, uma área luxuosa, num condomínio, inclusive, luxuoso. Você está vendo imagens aí enviadas pela Record TV, imagens exclusivas aqui do Manhã no Ar, do momento que ele está saindo da delegacia de polícia lá da região de Jaboatão dos Guararapes. Esse daí é o tio Patinhas. Quem está assistindo ao Manhã no Ar, né, pela TV A Crítica, está acompanhando. Quem está ouvindo a gente pela rádio FM O Dia, estou inclusive narrando para vocês de que o tio Patinhas foi preso lá no Nordeste. Então ele vinha nessa vida de luxo aí, né, regada por muito dinheiro, por conta do tráfico de drogas, e ele é tido como o 01, o braço direito do narcotraficante Gelson Carnaúba, que é ligado à facção criminosa Comando Vermelho do estado do Rio de Janeiro. E o Carnaúba está preso, né, em Catanduvas, no Paraná, só que o tio Patinhas era quem comandava o tráfico para ele. Agora, com o tio Patinhas preso, ainda não se sabe quem é que deve assumir esse mundo do crime aí, dessa facção, dessa organização criminosa aqui no estado do Amazonas, Adriane.
Tá certo, Cleiton, pelo menos a gente consegue dar uma boa notícia na prisão de uma pessoa como essa e espera que dentro da cadeia perca poder também, porque muitas das vezes esses traficantes aí com grande influência dentro do mundo do crime, quando chegam na cadeia já viram xerifes daquela área e já começam a ordenar crimes ali de dentro, como a gente já noticiou várias vezes. Exatamente, e com ele preso agora, né, o secretário de Inteligência do Estado do Amazonas, Herbert Lopes, inclusive foi quem confirmou ao jornal A Crítica a prisão dele, disse que estão verificando só o dia que ele deve ser trazido para Manaus. Ele deverá ficar preso por aqui mesmo, onde deverá ser ouvido. Com a prisão dele, a polícia também encontrou lá, a polícia de choque, né, o batalhão de choque de Pernambuco, conseguiu encontrar a contabilidade do crime, não só cadernos com várias anotações contábeis, mas também computadores com vários números e informações. Tudo isso vai ser levantado pela Secretaria de Inteligência do Estado do Amazonas para saber como estava trabalhando esse braço dessa organização criminosa. Agora vamos falar de infraestrutura? Sempre. Ou da falta dela, né? É o que mais falta, né? Aqui em Manaus, alguns moradores estão fazendo protesto, um protesto bem inusitado, né? Protestando contra a quantidade de buracos, isso lá no São Francisco. E por lá, o protesto é um plantio, digamos assim, né? Nós temos, inclusive, para quem está assistindo o programa Manhã no Ar, uma imagem. A imagem mostra pessoas no bairro em cima de um buraco, uma mesa branca com várias mudas, e inclusive um guarda-sol. Essas mudas têm uma placa onde ele diz o seguinte: vende-se mudas para tapar buracos, né? É uma forma de protesto para que as pessoas utilizem de alguma forma os buracos que a Prefeitura de Manaus está deixando aí pela cidade. E é o que não falta, né, Adriane? Na verdade, demais da conta. Eu estava conversando outro dia com um amigo meu que no início do ano eu troquei toda a suspensão do meu carro. Vou ter que trocar ela todinha agora de novo, porque a situação está calamitosa. A situação está calamitosa. Ainda há pouco eu comentava aqui que a gente falando sobre ainda infraestrutura, mas sobre o transporte coletivo, algumas pessoas reclamando de paradas de ônibus sem abrigo. E aí um dos usuários dizia na reportagem bem assim: o prefeito precisa olhar mais por isso. Eu digo, rapaz, o prefeito está míope, está quase cego, há muitos anos sem olhar pela cidade, não só no âmbito do transporte coletivo, não só na infraestrutura, mas em quase tudo. Quase tudo. Manaus está aí toda esburacada de cabo a rabo. Não se vê nada feito nos últimos anos. E a gente sofrendo todo santo dia. E aí, às vezes, eu venho aqui, critico, reclamo. Tem gente que diz que eu quero ser candidato. Já digo logo para todo mundo, não sou candidato, sou jornalista. E faço meu papel aqui de ofício. E você falou da suspensão do carro, o meu está parecendo um touro mecânico, anda pulando também. Assim. E por mais os carros que estejam em bom estado, quando chega em determinadas ruas, não tem, né? Você desvia de um buraco e cai no outro. Exatamente. A gente já noticiou casos de mortes de pessoas desviando de buraco que acabaram sofrendo um acidente e que não resistiram. Então, é uma situação muito grave, uma situação estrutural que precisa ser resolvida o quanto antes. As pessoas já fizeram todos os tipos de protesto, né? Já reivindicaram na internet, já procuraram as televisões, os jornais, já queimaram pneus, interditaram ruas para chamar a atenção. E agora tem esses protestos inusitados e criativos para chamar a atenção, para ver se o município faz alguma coisa, né? Exatamente. No interior do estado, a gente também tem problemas como esse. Teve cidade colocando pigmentações dos buracos da Copa. Cada buraco tinha cada poça tinha uma cor, né? Verde, amarelo, azul e branco. Tem também cidades do interior que estão plantando bananeiras. Ruas aqui de Manaus também, com mudas de bananeiras também plantadas. E todos esses protestos ainda não tiveram um efeito, porque são protestos que têm durado pelo menos 6 anos. Agora a Prefeitura iniciou uma operação de tapa-buracos muito aquém do que se necessita, né, hoje. A gente espera que isso seja resolvido com decência, porque até então as operações tapa-buracos que foram realizadas é uma operação totalmente paliativa, você coloca ali uma camada asfáltica de baixa qualidade, sem fazer o aterramento daquela área, ou então faz um mudrongo, né? Aquele buraco invertido que você que passa com o carro tem a mesma dificuldade. Não vou longe. Se você notar hoje, muitas ruas e avenidas que receberam camada asfáltica, recapeamento, não foi tapa-buraco, receberam recapeamento com investimentos do governo federal.
Para a Copa do Mundo de 2014, hoje estão todas esburacadas com asfalto que parece farelo. A Max Teixeira é uma, por exemplo, a Avenida Camapuã, na Zona Norte é outra. Ontem eu estava na Zona Leste, por exemplo, rodando ali pelo bairro Cidade de Deus, tá tudo terrível. Então, lamentavelmente, o pior é ainda o derrame de dinheiro público, porque você acaba gastando dinheiro, recapeando, e depois tem que recapear de novo, tem que tapar buraco de novo, enfim. E aí eu uso o seu termo decente, né? Fazer um trabalho decente para que demore. Assim como se fala lá da tubulação ali da Djalma Batista, que há 3 meses não se acaba aquela obra, mas beleza, é porque nos últimos 40 anos não se fez nada, então tomara que dure mais anos, né? E é o que se quer que se faça com asfalto também, que se coloque um produto de qualidade que não tenha que trocar daqui a 1 ano, 2 anos, e o pior, daqui a alguns meses. Muito obrigada, Cleiton, pela participação. Um excelente dia para você. Bom começo de semana também para os ouvintes da FM O Dia. Obrigado, Adriane. Bom dia para você e até amanhã. Até lá. E a Marinha está com edital de concurso aberto para contratar médicos e dentistas pelo período de 5 anos. Além do salário de R$11 mil, os aprovados ainda podem passar a fazer parte definitivamente da instituição. Coisa boa, né? Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Fred Rocha. Oi, Fred. Quantas vagas estão sendo oferecidas e como é que faz para se inscrever? Pois é, Adriane, são 220 vagas. Os interessados devem acessar o site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. O site está aparecendo aí, mas eu vou repetir porque é sempre bom. www.ingressonamarinha.mar.mil.br. As inscrições vão até o dia 27 deste mês e o valor é de R$120. Aqueles que forem aprovados vão passar por um curso de formação de oficiais no Rio de Janeiro. E aí depois serão nomeados como primeiro-tenente e aí sim vão passar a receber uma remuneração de R$11 mil. Nada mal, né, Adriane? Essas pessoas, depois de 5 anos de serviço, vão ser avaliadas. E aí, caso esta avaliação seja favorável, elas serão militares da Marinha do Brasil em definitivo. Já aquelas pessoas que não receberam uma avaliação tão boa assim, serão dispensadas. A Marinha chama em dar licença. Então, é uma ótima oportunidade para você que quer obter mais informações, basta acessar lá o mesmo site onde faz a inscrição que você vai ficar por dentro de tudo. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Uma boa oportunidade. E daqui a pouco tem a final da 6ª Copa Crítica de Dominó e a gente traz também o edital da Polícia Federal. O concurso tem várias vagas, são cerca de 500 cargos e o salário pode chegar até R$22 mil. Eu volto já já, não saia daí.